Depois de ter ficado preso em Cesareia por 2 anos, Paulo, agora sabendo que os seus perseguidores estão tentando prejudicar a sua vida, resolve apelar para César. E assim vai se dar início a uma longa viagem, esta viagem que sairá de Cesareia, passará ali na cidade de Sidom, e depois Paulo vai acabar mudando logo adiante de navio, pegando um navio alexandrino e vai navegar pela costa do Mediterrâneo. Esta época, no ano 59, é uma época difícil para a navegação. Os romanos diziam que entre o dia 15 de setembro e 11 de novembro, essa navegação era muito difícil por causa dos ventos. Depois de 11 de novembro era quase impossível pensar em navegar no Mediterrâneo. Assim eles vão costeando mais para o norte, depois voltando para Chipre, e nós lemos em Atos capítulo 27 o que o texto nos diz quando eles caminham na direção norte e depois na direção oeste. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos. Depois, verso 4, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrio que mencionamos e depois o texto diz que navegando vagarosamente por muitos dias, com dificuldade chegaram a um lugar chamado Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e costearam então a ilha, ou seja, a ilha de Creta, onde nós estamos. Essa ilha que é a 5ª maior ilha que encontramos no mar Mediterrâneo, será o lugar onde Paulo irá passar na sua viagem em direção a Roma. Essa ilha é importante na história, desde que lemos lá no livro de Amós, capítulo 9, verso 7, quando menciona o nome antigo de Creta, que é Caftor, e diz que de lá vieram filisteus que habitaram exatamente ao sul de Israel. A ilha, portanto, é conhecida por esses habitantes indo-europeus, aliás, uma ilha que tem a famosa história da antiga civilização minoica que viveu aqui há cerca de 4.000 anos atrás e por volta de 3.500 anos desapareceu aí quando houve espaço para a civilização micênica e finalmente os gregos a incorporaram na sua cultura geral. Pois é, então Paulo vai passar aqui nesta viagem, uma viagem que tem um significado muito especial e importante porque nós vamos ver um navio com tantas pessoas, 276 passageiros que estão aí neste mar Mediterrâneo enfrentando uma situação de dificuldade. E neste momento o texto vai nos dar uma direção clara, que havia passado o jejum, diz o verso 9. Isso significa o Yom Kippur, provavelmente começo de outubro do ano 59. Paulo ficou em Cesareia de 57 a 59 e agora no final do ano se dirige para Roma. Lembre-se de que lá em Roma está o que é chamado Confins da Terra, onde Paulo quer chegar, a grande capital do Império Romano, onde o Evangelho também deverá ser espalhado. Então o seu objetivo é chegar lá e quando de repente as coisas irão se complicar, porque acontecerá na leitura do texto uma tempestade, um naufrágio tremendo que será aí visto no decorrer do capítulo 27, eles vão passar por diversos dias sem direção por causa da mudança do vento, por causa das circunstâncias que eram mais ou menos esperadas naquela ocasião. E o que chama a nossa atenção é que nesse momento em que Paulo está à mercê do ataque dos seus inimigos, neste momento em que ele está com um grupo de pessoas que está nesse navio alexandrino, que aliás buscava alimento para levar a Roma, pois era o grande supridor de cereais daquela grande cidade, neste momento que ele está à mercê
do ataque dos inimigos que tentam destruir a sua vida, dos quais ele foge indo para Roma. E à mercê do tempo, à mercê da situação inesperada, Paulo vai tranquilamente no momento de medo, num momento de tempestade, ter a certeza e a segurança dada por Deus, essa certeza e essa segurança que é concedida de que nada lhe acontecerá. Fique com a sua atenção ligada aqui em Atos 27, no Rota 66, porque muita coisa nós ainda saberemos mais sobre Creta e também sobre o naufrágio e o resultado que acontecerá depois no capítulo 27, quando falaremos sobre a ilha de Malta. A ilha de Creta é famosa por causa das suas oliveiras e vinhas. Aqui vem aquilo que é de melhor nessa área de azeite e de vinho. Mas uma coisa que nos impressiona e mais notável para nós, que cremos na palavra de Deus, é a carta de Paulo a Tito. Tito foi um discípulo de Paulo, talvez da cidade de Antioquia, um gentio, e que, através dos anos, foi se impressionando com suas habilidades de pastorear. Então, quando Paulo passou por aqui, e não esqueçam que Paulo foi liberto em Roma, provavelmente porque os judeus que acusaram ele de ter fomentado essa revolta, esse tumulto em Jerusalém, nem apareceram em Roma para acusá-lo. Depois de 2 anos, era a prática de libertar um preso que não tinha nenhum acusador. Resultado é que Paulo começa a viajar de novo. E as cartas pastorais, a carta de Tito, é o resultado desse ministério posterior a esse ano 61, quando Paulo deve ter sido liberto. Tito, portanto, sendo um dos seus mais confiáveis seguidores e discípulos, ele traz para esta ilha de Creta, onde ele foi permitido pastorear, foi encorajado a organizar a igreja por aqui. Quanto tempo Paulo passou aqui, a Bíblia não menciona. Mas esta ilha tinha um problema que nós chamamos de contracultura. Quando o evangelho chega em algum lugar, como Creta, ela vai em direto contracultura, como nós podemos ver claramente no texto que um dos próprios escritores cretenses descreve o povo daqui. Deixe-me ler versículo 12 do primeiro capítulo. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. A cultura, portanto, desta região, desta ilha, era de mentira, de desonestidade. Mais tarde vemos que as mulheres da ilha também eram bastante facilmente levadas para experiências sexuais. Era uma ilha em que realmente Tito tinha muito para fazer. A coisa que me impressiona no Novo Testamento é que em qualquer lugar que o Evangelho chega, ela vai transformar a cultura. Ela tem que transformar a cultura. Não é somente levar pessoas, pela graça de Deus, a se entregar ao Senhor Jesus, mas começar a mudar de pensar, e especialmente na sua prática. A carta a Tito tem a palavra boas obras 6 vezes. É uma coisa para lembrar-nos que o cristão vive para fazer boas obras e não aquelas obras más de sua vida anterior. Quando Paulo foi para Corinto, a mesma coisa. Ele fala do seu tempo passado, quando eles viviam nessa imoralidade sexual, naquela vida de roubo e até de assassinato. Mas Paulo declara em capítulo 6, versículo 9 a 11, que eles foram transformados, santificados, lavados e justificados, como se Deus usasse esta vida para transformar essa cultura antiga de Corinto para uma cultura que realmente agrade a Deus. Outras cartas, Gálatas,
o povo lá do sul da Galácia, um povo inconstante, mas pela graça de Deus, Paulo falando na carta aos Gálatas, chamando a atenção deles para eles realmente se firmar na palavra de Deus. A mesma coisa com a carta aos Colossenses, sempre esta ideia de que o Evangelho vai transformar cultura, como fez na ilha de Creta, onde estamos vendo essas lindas vistas. Quando eu leio o livro de Atos, parece bastante surpreendente imaginar que uma igreja que está seguindo um Deus tão poderoso esteja passando por tantos problemas e dificuldades. Nós vemos que esse Deus que faz milagres, curas extraordinárias, até ressurreição, e que é capaz de mudar todas as circunstâncias, permite que o seu povo passe por tribulações e problemas e dificuldades. E este cenário tranquilo aqui do mar Mediterrâneo, saindo da ilha de Creta, vai nos lembrar do que Atos 27, versículo 13 nos diz. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pois é, mas a situação logo haveria de mudar. Como nós anunciamos, a tempestade vai tomar conta dessa trajetória que nós vamos observar na Escritura Sagrada, lendo aqui em Atos capítulo 27. Eles vão ser levados por essa tempestade forte e receosos, depois de passar por uma pequena ilha chamada Clauda, receosos de que pudessem ir para os bancos de areia do norte da África, chamados de Sirtes. Então eles são levados e castigados por uma tempestade que cai repentinamente e assim irão finalmente passar por uma circunstância tão difícil quando acontecerá o naufrágio. Depois de 14 noites em circunstâncias tão difíceis, eles vão finalmente naufragar. O comandante do navio, assustado, estava até mesmo cogitando a possibilidade que todos ali fossem mortos, mas Paulo intercede e eles irão sobreviver, pois ele garante que Deus está no controle dessa situação. Chama muito a atenção nessa circunstância quando eles vão muito longe daqui, levados pelas águas e pelos ventos para a ilha de Malta, onde irão finalmente naufragar. Chama a atenção a tranquilidade do texto quando nós olhamos para as tribulações da nossa vida, olhamos para as tribulações da igreja primitiva, para os problemas e lutas de Paulo. Aparentemente parece que Deus está fora de cena, mas o grande impacto aparece quando lemos Atos 27, quando a palavra de Deus nos diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. É impressionante ver Paulo com tranquilidade, observando que, na verdade, Deus estava no controle, com a finalidade de que esta palavra finalmente chegasse perante César, quando vemos a ação de Deus, poder do Espírito no meio das dificuldades, tempestades e lutas, para que Paulo finalmente chegasse aonde Deus desejava. Para o apóstolo Paulo, um naufrágio não foi uma experiência nova, nem alarmante. Ele já tinha passado por 3, e uma noite e um dia inteiro passado na fúria do mar, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 11. Portanto, podemos imaginar quando aqueles soldados queriam matar todo mundo, e o centurião mandou que
para salvar a vida de Paulo, não se matasse ninguém. E assim cumprisse a profecia que Paulo tinha falado, que ninguém perderia a vida. Foi realmente surpreendente ver a mão de Deus operando dessa forma tão extraordinária. Agora imagina, 276 pessoas agarrando em qualquer coisa que flutuasse, chegando na praia, de modo que ninguém morreu naquele naufrágio. Foi algo extraordinário que Deus mandou, através do seu poder, manter essas pessoas vivas. Eu imagino que muitos deles devem ter se convertido ao perceber no apóstolo Paulo e Lucas, qualquer outro companheiro que estava com Paulo, como o poder do Evangelho e a presença de Deus segurava as pessoas. Chegando em Malta, aquela ilha pequenina, apenas 90 quilômetros ao sul de Sicília, a palavra menciona a extraordinária bondade que os habitantes da ilha mostraram. Eles acolheram o pessoal, estava frio, estava chovendo, fizeram um fogo e Paulo, como servo que ele era, não somente servo de Deus, mas servo dos outros, vai juntando gravetos, levando, colocando no fogo. De repente, uma víbora venenosa sai daqueles gravetos, se afixa no seu braço ou na sua mão e parece que ele vai morrer. E eles até especularam que talvez ele fosse um criminoso que merecia morrer. Mas em vez de morrer, ele ficou sem sinal de qualquer efeito daquele veneno. Novamente, a mão de Deus. O texto continua falando sobre um certo Públio, que era o homem principal da ilha de Malta. Este homem mostrou um interesse especial em Paulo, talvez especialmente depois que o seu pai, que estava doente com uma febre alta, e Paulo curou com seu poder especial da parte de Deus, como nós lemos em Romanos 15, versículo 18, que Deus usou aqueles milagres e sinais para chamar a atenção do poder de Deus, não somente na área física, mas também na salvação das pessoas. O resultado foi que outras pessoas doentes também procuraram o apóstolo. E ele mostrando aquele dom que ele tinha, porque aparentemente Paulo tinha todos os dons, ele curava as pessoas e pregava o evangelho para eles. O interessante nesse texto, para mim, não é somente a manifestação do poder de Deus, não somente como Paulo toma a liderança, mas o fato que Deus está controlando tudo para Paulo chegar em Roma e para que esse apóstolo, chegando lá, pudesse escrever algumas cartas depois dele viajar mais por aí e talvez nós recebemos aquelas cartas da prisão que tem sido uma bênção para todos nós. As cartas da prisão todo mundo conhece, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Deus está em controle. Uma coisa que o livro de Atos não deixa dúvida alguma.